Tá. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 38. Na sequência, então, né, do livro dos Mensageiros, se chama Atividade Plena. É um capítulo que vai falar um pouquinho de sono, de sonho, porque se vocês se lembram, no capítulo passado, estava tendo aquela reunião na casa da Dona Isabel, né? Eles fizeram um evangelho com as crianças e aí mostrou um pouco do lado de lá logo depois que a Dona Isabel foi para a cama, né, dormir com as crianças. E o capítulo anterior se chama No Santuário Doméstico, foi então aquele capítulo que mostrou um pouco do lado de lá. Então eles dormiram, mas o plano espiritual tinha uma reunião, tinha uma refeição, mostrou o caso daquela menininha ali fora, eles foram no jardim, que ela tinha tirado uma flor, e que a flor, no plano material, tinha murchado, porque a menina rompeu o corpo fluídico, né, da flor, e também mostrou o início daquela chuva que ia começar a acontecer, e foi quando o André Luiz e o Vicente aprenderam sobre a questão de que os espíritos mais densos, né, mais materialistas, eles ainda estão envolvidos, inclusive, com essa questão que acontece aqui na crosta. Então, eles estavam fugindo da tempestade, eles estavam correndo buscando refúgio nas casas, e inclusive a gente viu que na casa da Dona Isabel, os espíritos menos felizes, eles não conseguiam entrar, porque eles tinham um bloqueio, um limite, por conta da proteção que existia na casa da Dona Isabel, pela vibração de luz, pelo trabalho ali que atraía muito espírito iluminado para a casa dela e que, de certa forma, isso era uma proteção para a casa dela. E aí, então, na sequência disso, vai ser o capítulo de hoje, que se chama Atividade Plena. Então, vamos imaginar que na casa da Dona Isabel tá tudo silencioso, tudo dormindo. Inclusive, no final do capítulo passado, a gente viu que a Dona Isabel apareceu. Ela, inclusive, estava vestida espiritualmente com um traje muito luminoso e ela ia sair e deixou os filhos sendo guardados e cuidados pelos espíritos de luz da casa. Então, foi nesse contexto aí que a gente vai dar sequência e começar esse capítulo de hoje. Então vamos lá. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Então o capítulo já se chama isso, né? E logo no início do capítulo já o André Luiz começa descrevendo que é justamente para a gente entender que no plano espiritual, apesar de durante a noite estar um silêncio na nossa casa, muita coisa acontece no plano espiritual, ali no mesmo local. E os espíritos, no caso da casa da Dona Isabel, que era um ambiente extremamente elevado espiritualmente. Então, os espíritos que estavam ali eram espíritos que estavam envolvidos em trabalhar, estavam cuidando de uma série de coisas, de conversas, de resoluções, de trabalho espiritual. Então, o André Luiz está deixando muito claro para a gente entender que o mundo espiritual continua trabalhando, mesmo durante o nosso momento de sono. E lá fora, ele ainda segue falando, né? Lá fora começara o aguaceiro forte, quer dizer, a chuva começou a acontecer forte lá fora. Mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Então, espiritualmente, eles estavam distantes daquele acontecimento mais materialista, né? Mais material. Diferente acontece com os espíritos, como a gente viu. Os de baixa vibração, eles acabam sofrendo as consequências, inclusive, daquela tormenta, né? Daquela chuva toda. E aí, logo nas primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Então, olha que curioso, né? Não tem momento de descanso para os espíritos. Inclusive, o que o André Luiz está falando aqui para a gente é que a hora que chegou a madrugada, aquilo que estava acontecendo aumentou. Então, os espíritos, a movimentação espiritual ali era maior ainda. Muita gente, muito espírito ia e vinha da casa da Dona Isabel, que era uma referência de trabalho ali no mundo espiritual. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual
na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Então, olha que curioso aqui, né? Então, além dos espíritos desencarnados que trabalhavam ali na casa da Dona Isabel, estavam em atividade constante, o que o Aniceto está falando agora ali para o André Luiz é que existem os encarnados também, que quando dormem, o espírito se desprende do corpo, não, a gente sabe que não se separa totalmente, mas eles têm uma certa liberdade. Então nós, em sonho, nós também interagimos com os espíritos que estão na casa. Mas cada casa, cada ambiente, ele é o reflexo do plano espiritual que a casa atrai. Então, na casa da Dona Isabel, muito espírito do bem, né? Muito espírito evoluído, muito espírito de luz. Mas não acontece assim em todos os locais. Se a gente o tempo todo cultiva vibração ruim ou pensamento ruim, a gente cria um ambiente espiritual na mesma sintonia. E então, quando a gente dorme, a gente se desprende, a gente se liga à mesma sintonia. Por isso, a importância da oração, da manutenção, né, da intenção da fé, da oração, da confiança e da atração de sintonia boa, porque é esse ambiente que a gente vai encontrar quando a gente dormir. Então, o que está falando ali é o seguinte: aquela movimentação toda é dos espíritos desencarnados que habitam o local e dos encarnados que estão vivenciando o momento do sonho deles. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns contaminados de matéria mental menos digna. Então, olha que legal que está falando aqui para gente. Os espíritos usam esse momento para poder nos ajudar, nos instruir. Só que isso não é fácil em um ambiente onde existe pensamento ruim, onde existe, em locais mais comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Então, um ambiente onde o pensamento só gira em torno de vibração negativa, de coisa voltada mais para o mal do que para o bem, os espíritos não encontram facilidade de poder aproveitar aquele momento que o espírito está ali do lado deles. Um pouquinho solto, né, com relação ao que acontece quando nós estamos acordados, envolvidos com o nosso corpo. Mas a gente então entende que o contrário é verdade. Então, para um ambiente mais elevado, é mais fácil então para os espíritos poderem compartilhar qualquer tipo de instrução, de experiência, quando a gente dorme. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Então, mostrando exatamente isso. Em ambientes de vibrações ruins, apesar dos espíritos mentores estarem ali ao nosso lado, eles não conseguem acessar o nosso pensamento, mas nas oficinas edificantes. Então, nos locais aonde essa prática do evangelho, da oração, da fé sincera é mais presente, então a espiritualidade superior consegue prestar grandes benefícios. Então, fica muito claro para a gente que o nosso aprendizado não acontece só nesses momentos que a gente está acordado, mas também, principalmente, quando a gente entra no momento do dormir, do sono, do sonho. E por isso também a importância da prece antes de dormir. Por mais que a gente tenha tido dificuldade num dia inteiro de muita vibração negativa, de muita tribulação, de muita preocupação, tentar apaziguar o coração nesse momento, tentar elevar o pensamento, o sentimento antes de dormir, faz com que a gente tenha algum benefício. Pedir ajuda, afastar qualquer contrariedade, dormir melhor, dormir mais em paz, faz com que a gente possa caminhar para uma situação como essa que ele fala, para nos aproximar de espíritos bons. E não, muitas vezes, o que acontece que é
o que envolve a gente com pesadelo, com sensação ruim, com muito sonho que ainda não é agradável. Acentuei minhas observações verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Então, olha isso, muitos chegam ali do lado de lá como doentes mesmo, espiritual. Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados, a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Então, olha que bonito isso, né? Nós todos, quando dormimos, então temos essa possibilidade de ser amparado pelos nossos amigos do plano espiritual. Agora, a nossa receptividade é o que, a nossa sintonia com isso é o que muitas vezes facilita ou dificulta a ação ou o aproveitamento desses momentos. Então, imagina que a gente tem uma oportunidade dessa a cada noite de sono, né? Toda vez que a gente vai dormir, a gente tem a possibilidade de encontrar um pouquinho do céu que a gente espera, né? Só que a gente sabe que o céu que a gente espera, a gente tem que conquistar no nosso dia a dia. É vibração, é pensamento. Então, seguindo ali, né, com o que estava acontecendo, com esses espíritos encarnados chegando ali no plano espiritual pelo desprendimento parcial da matéria, como ele fala, ele segue então contando para a gente. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Então, olha isso, dependendo do grau de cada um que estava ali se apresentando, o espírito muitas vezes não tem realmente como aproveitar, como aprender tudo o que eles poderiam na presença desses espíritos. Então, é o que o André Luiz está falando. A maior parte não entendia com precisão o que estava sendo dito para eles. Muitos pareciam doentes, incompreensivos. Sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Então, olha isso que estava falando, eram como crianças, né? Sorriam infantilmente. Então, eles estavam ali com boa vontade, estava agradável para eles. Mas na questão da compreensão de tudo aquilo, aí que era um limite. Eles tinham uma grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Então, André Luiz estava perplexo com o fato de ver que os espíritos estavam chegando, estavam recebendo um benefício, mas a maioria não estava conseguindo assimilar esse benefício ou receber adequadamente. E aí o Aniceto vem e explica para o André Luiz e para o Vicente ali, né? Os espíritos encarnados, então nós, né? Disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, quer dizer, quando a gente encarna, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Então existe uma situação que é particular do nosso espírito quando a gente está encarnado. Então nós temos limites e nós estamos sujeitos a algumas leis que regem o mundo material, o mundo físico. Então não é da mesma maneira que o mundo espiritual. Entre eles e nós existe um espesso véu. Então, o André Luiz falando que apesar deles estarem ali espiritualmente, existia ainda uma cortina, algo que separa os espíritos desencarnados dos encarnados. Então, existem algumas leis físicas, materiais, que regem nós quando nós ainda estamos encarnados. Diferente do quando a gente está no plano espiritual. Então, imaginem o seguinte: o nosso espírito está ligado em pensamento com o nosso cérebro. E todo o resto com as sensações do nosso corpo, mesmo dormindo. Tanto é que tem sonho que a gente muitas vezes sente frio no sonho, porque o nosso corpo está sentindo frio. Sente às vezes vontade de ir ao banheiro, porque a gente está com a bexiga cheia, mas no mundo espiritual a gente tem sensação que precisa ir ao banheiro. Então isso é natural, que o espírito ainda vinculado à matéria esteja sujeito a essas leis, a essas limitações.
É diferente do espírito totalmente desprendido, então, de um corpo. É a muralha das vibrações. O André Luiz explicando aqui para a gente. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Então, e aqui também, porque daí a gente pensa, puxa vida, então por quê, né, que a gente entra num corpo e fica tão limitado? Inclusive na questão do pensamento, da memória. Por que a gente não lembra de encarnações passadas? Por que a gente não lembra tudo que a gente vivenciou no mundo espiritual quando a gente dorme? Ou quando a gente estava antes de encarnar? Mas a gente já viu isso. Em inúmeras situações no Espiritismo a gente aprende que o nosso espírito ainda é muito endurecido com uma série de coisas e situações e pessoas. Então a gente endurece e ali a gente não consegue se renovar. A gente cria antipatias, a gente cria situações que as pessoas fazem pra gente que a gente não perdoa. E é só uma nova encarnação com a memória limitada com relação a isso oferece para a gente oportunidade de renovar essa situação. Então é o que está falando aqui o André Luiz, ó. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. A gente fica, e isso é fácil da gente ver, porque a gente tem pessoas que a gente tem dificuldade e a gente não consegue lidar muitas vezes com isso na nossa vida aqui encarnada. E inúmeras situações de espíritos, vamos supor, que prejudicaram muito outros espíritos ou tiveram desavenças muito grandes com outros espíritos, só numa nova encarnação, com esquecimento daquilo. E muitas vezes com vínculo familiar é que se apaga isso. Então, espíritos que se envolveram com crimes entre um e outro, vêm na próxima encarnação com laços afetivos e muitas vezes consanguíneos. Então, é pai com filho, é filho com mãe, é irmão com irmão, são casais que, se lembrassem de tudo, não conseguiriam renovar as oportunidades e aprender a desfazer tudo aquilo. Então, aqui explica, né, o porquê que a gente tem que esquecer. Inclusive, essa liberdade parcial que a gente tem durante o sonho. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olha o que o André Luiz está falando, se o campo espiritual fosse totalmente aberto para quem dorme, olvidariam as obrigações imediatas, quer dizer, esqueceriam das obrigações que têm quando encarnados. Estimariam o parasitismo, quer dizer, iriam buscar o tempo todo fluido do plano espiritual e não buscariam melhoria pessoal, prejudicando a própria evolução. Então, se a gente tivesse noção do quanto é maravilhoso, do quanto a gente tem de apoio no mundo espiritual, a gente não se esforçaria para conseguir melhorar, para conseguir subir, elevar. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Então existe uma razão desses espíritos estarem do lado de lá, meio com a memória ou com a lucidez parcial com relação a isso. Existe um motivo. Na maioria dos casos, junto de nós permanecem vacilantes e enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Então, olha isso. Ele primeiro explicou, né? Agora ele vai dar um exemplo. O André Luiz está presenciando um exemplo de alguém dormindo, encontrando com alguém no mundo espiritual. É uma senhora encarnada encontrando com a avó dela ali no mundo espiritual. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. Então, o Aniceto que mostrou, falou: ó, prestem atenção naquela situação. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida e palidíssima. Então, olha isso: a avó, já desencarnada, encontrando a neta encarnada que dormiu, abraçando a neta. E aí, olha a avó falando, a vozinha afetuosa falando, veio dar força, veio dar algum suporte. Então, olha quem são os nossos mentores, muitas vezes, os nossos amigos no plano espiritual.
São pessoas que já nos conhecem e nos amam, às vezes de longa data, até de outras encarnações. Mas muitos são os que já partiram e estão em condições. E aí então a avó falando agora para essa neta dela. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não des tamanha importância aos obstáculos. Então imaginem isso, né? Uma senhora que está passando dificuldade, encarnada, mas dormindo, a avó vai lá e fala: não dê tanta importância assim às suas dificuldades, aos obstáculos que você está encontrando na sua vida. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Então são orientações que a gente sabe que são orientações que Jesus nos deu, né? Todos os cristãos já que realmente entendem qual é a orientação que tem que ser dada é essa. Não guarde mágoa, não deixe de perdoar, não odeie a ninguém, ame ao próximo como a ti mesmo, como Jesus falou, né? E então esse é o conselho que a vozinha está dando para a neta que está passando por alguma dificuldade nesse sentido. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. Então, olha isso, a avó está vindo porque a mãe da pessoa em questão não está em condições de poder ajudar ela. E talvez essa pessoa não tenha bons conselhos encarnada. Então, talvez ao redor dela tenham pessoas que estimulem. Ah, tal pessoa está te fazendo mal, não deixa assim. Não pode deixar. Você tem que ter orgulho, não deixa barato, dá o troco. Então, são muitos dos conselhos que muitas vezes a gente ouve e às vezes dá e que só prejudicam, mas do mundo espiritual vem aqueles que nos guardam, nos orientam, dá o conselho adequado, né? E aí, falando ainda claramente para a neta, a vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Então, olha isso, alguém está falando alguma coisa sobre ela que é mentira. E ela está muito incomodada, porque ela está sendo prejudicada. Mas o conselho da avó é que ela não desenvolva rancor, não desenvolva sentimento ruim para aquela pessoa que está caluniando a ela. Então, e ela falando agora, a calúnia é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. Então, olha isso, falando que pode falar mal, pode falar mentira. Tudo isso faz parte do mal. E o mal não tem vida própria. O mal não é eterno. Mais cedo ou mais tarde, isso vai ruir. E então a avó fazendo a comparação e mostrando para ela, é uma cobra que pode prejudicar o teu coração se você deixar essa cobra, se você se amedrontar com ela. Mas o que ela está pedindo? Enfrenta. Forte, porque você vai ter que ser forte. Mas tranquila, porque você tem que ter consciência que isso é por tempo limitado. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Então, olha os conselhos que a avó está dando para a neta quando ela dormiu. Tenha paciência, não deixe crescer o lado negativo disso tudo. Enfrenta que mais cedo ou mais tarde esse, como ela fala, né, essa serpente de vidro vai quebrar e nós teremos conseguido, né, melhorar na nossa própria virtude, que é a paciência, a resignação, a fé, não querendo de imediato aquilo que muitas vezes a gente não consegue de imediato. E pedindo para a neta, olha, não temas, querida, não tenha medo, enfrenta, nós estamos do seu lado. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Então, olha, são nos momentos de dificuldade que é quando você é chamado para testemunhar sua fé, que você confia, que é na virtude, que é no lado do bem que as coisas vão acontecer. Não dê tanto valor ao mal. Então, tudo isso é o resumo da conversa da avó com a neta,
que está passando por dificuldade. E aí, então, ele segue explicando, né? A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Então, a netinha, ouvindo tudo aquilo que a avó estava falando, emocionada, porque a avó estava dando força para ela. A avó estava dando, de alguma maneira, aquilo que ela precisava, que era a presença, o amor, o carinho, a fé. E ela não falava nada, mas ela estava recebendo toda aquela intenção, né, de estímulo e de amparo que a vozinha dela estava dando. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Quer dizer, ela estava recebendo, a gente já viu que é de maneira parcial, talvez ela não entenda tudo aquilo, mas ela está recebendo uma vibração boa e ela está conseguindo captar isso. E aí, o André Luiz presenciando tudo aquilo, ele perguntou para o Aniceto, né? Essa irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei intrigado ao nosso orientador. Então, o André Luiz quer saber. Estou vendo que está tudo muito claro aqui para gente. Mas e ela quando voltar lá? Ela vai lembrar como sendo um sonho, exatamente do jeito que a gente viu aqui? E aí o Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda as condições dos planos de vida em que ambas se encontram, quer dizer, então olha isso, a resposta que o Aniceto está dando não é para toda a situação. O que ele está falando? A resposta que ele vai dar é porque está considerando que a avó é de um plano muito superior e ela de um plano inferior. E as condições dos planos de vida que elas se envolvem, se encontram, aí sim o Aniceto está explicando o que vai acontecer quando ela acordar. A jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Quer dizer, a que está em plano inferior está em domínio espiritual de quem está em plano superior. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. Quer dizer, a avó mais elevada consegue realmente influenciar positivamente aquela alma que está sofrendo, que está passando por dificuldade no mundo dos encarnados. Então, todo auxílio dos mentores mais elevados, sem dúvida, a gente recebe alguma coisa. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Então, olha isso. No mundo da neta, que é um pouquinho mais materialista, ainda muito endurecida, de um plano um pouco mais inferior, ela não vê tudo com precisão e não ouve tudo de maneira integral. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. Então, olha isso, o mundo espiritual, ao espírito, sem estar preso a um corpo, a audição, a visão, ela pode ser potencializada, dependendo do grau de evolução de cada um. Então, lembrem também que o André Luiz e o Vicente receberam tratamento para amplificar a condição de visão e de audição deles. Então, no mundo espiritual também existem gradações. Existem espíritos cada vez mais potencializados nesses níveis de sensações e menos potencializados. Agora, ainda mais para quem está encarnado, essa visão e essa audição é ainda mais limitada. Então, nós temos uma limitação de compreensão. Tudo que a gente presencia no mundo espiritual, dormindo, ou em desdobramento, ou por médium que faça passeio, está limitado ao corpo físico, à questão de estarmos encarnados. Então, nós nunca vamos ter uma visão completa do que aconteceu nesse passeio no mundo espiritual. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual do que de percepções sensoriais propriamente ditas. Então, existe uma sintonia entre as duas ali e existe um intercâmbio
de vibrações, né, que são benéficas para a neta, mas no que quer dizer com relação à compreensão, aí é limitado. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Então, isso explica para a gente que muitas vezes a gente dorme e dependendo para onde a gente vai, como a gente faz a oração, por quem a gente é visitado, a gente muitas vezes acorda com uma sensação de leveza, uma sensação de bem-estar. Porque nós podemos ter recebido, mesmo que não entendemos, mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente acorda mais pesado do que dormiu. Então vai saber aonde ou com quem a gente se ligou naquele momento do sono, né? Não se recordará, então a jovem não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Então, o Aniceto está deixando claro. Ela presencia parcialmente, mas quando ela acordar, ela não vai se lembrar de tudo. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Então, ela dormiu desanimada, mas foi visitada por um espírito que amava ela e esse espírito conseguiu passar para ela ânimo, bem-estar. E ela pode acordar assim, mas não sabe de onde que veio aquilo. Então isso acontece em muitas situações com muitos de nós. Então, mas ela não vai lembrar exatamente o que aconteceu. E olha o que o Aniceto aqui está indo ainda além. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudescências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro. Então, olha como são as coisas, né? O que pra gente parece um sonho totalmente sem sentido, olha como aqui é um exemplo, não é a regra, né? Mas o Aniceto aqui está dando pra gente um exemplo de uma situação que acontece. A avó veio e contou uma história de que a mentira, a calúnia, é como uma serpente que pode se quebrar se a gente enfrenta ela adequadamente. Então, olha isso. A pessoa envolvida vai lembrar que sonhou com a avó, mas não lembra aonde, exatamente o que a avó disse, mas lembra que tinha muita gente. Mas lembra também que tinha uma serpente, que ela era de vidro, quer dizer, ela era frágil, quebrando-se ao impulso de suas mãos. Então, olha isso, mostrando para ela que estava nas mãos dela quebrar aquela ameaça que era essa serpente, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Então, olha isso. A essência da mensagem, ela lembra. Ela só não lembra detalhes. Mas fica aquela sensação de bem-estar, de bom ânimo, e o sonho que mostra para ela que a avó estava junto dela e que existe algo ameaçador que, pelo esforço e pelas próprias mãos, ela conseguiria desfazer essa ameaça e ainda mais transformar aquilo em coisa boa. Falando, né, que a serpente se desfaz e se transforma numa flor, ainda perfumada, que ela consegue lembrar do cheiro, mesmo acordada. E ainda segue falando aqui, né? Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Então, a essência ela vai pegar, não vai lembrar de detalhes. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas, indagou o Vicente curioso. Então, o Vicente ainda reafirmando a pergunta, né? Então, ela não vai lembrar dessa conversa que a avó falou com ela? Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto explicando. Quer dizer, não é impossível, mas só é possível para aquele que já adquiriu lucidez no plano físico das verdades espirituais. Então o Aniceto está explicando. Ela precisaria estar numa condição diferente da que ela está. Por isso que eu sei, porque a gente conhece, que ela não vai lembrar.
E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda vozinha. Então, olha isso, porque o magnetismo, a sintonia com a avó, vai fazer aquilo se manter na lembrança dela quando ela acordar, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. Então, olha isso, isso ainda acontece pelo auxílio, pela presença da avó mandando esses pensamentos positivos para que ela continuasse podendo se lembrar quando acordasse. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. Então a gente já viu também a força do pensamento no mundo espiritual, né? O quanto que o pensamento é o que faz as coisas acontecerem, tanto no mundo espiritual quanto no nosso mundo encarnado. A gente plasma uma ideia, as coisas vão acontecendo por conta de nós alimentarmos essa ideia. Eu não sei se vocês se lembram no nosso lar, naquela conversa com a veneranda fala principalmente sobre isso, da força do nosso pensamento, mas muitas vezes do desvio que a gente faz dessa força. Se a gente foca para confiança, para planos mais elevados, a gente consegue ir aos poucos materializando essa bênção. Mas se a gente volta para os planos mais baixos, a gente contamina o nosso pensamento e acaba também plasmando e a nossa vida começam a acontecer essas consequências do nosso pensamento. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícias exatas dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Então, através da força do pensamento da avó, é que ela vai receber a maior parte dessas lembranças, né, desse sonho. Por enquanto, tudo bem? Eu falei e não parei, né? Mas tá tudo tranquilo? Alguma dúvida ou alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ô Marco, deixa eu só tirar uma dúvida. Tudo isso está acontecendo no plano espiritual, mas no âmbito dessa casa que funciona como um centro espírita, é isso? Exatamente. Então, No centros mundo espiritual. religiosos podem ser usados para esses encontros, para esse tipo de situação. Muitos religiosos, você diz? Os templos religiosos Com certeza. podem ser. Uhum. Com certeza, mas eu diria, Karen, que não são só os templos religiosos. Qualquer casa. Porque no caso da Dona Isabel, tudo bem, até funciona como um centro espírita. Mas o que ficou muito claro nas lições anteriores é que é principalmente o momento do evangelho do lar, da casa da Dona Isabel, é que favorece tudo isso. Então, eu acho que os ambientes, né, os templos religiosos, eles funcionam dessa maneira, mas não só. Até porque a gente sabe que dependendo de um ambiente religioso, também pode não cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, boas vibrações, dependendo de quem está compondo aquele local. Mas é mais esperado a gente encontrar num ambiente desse, de culto à oração, à fé, à sintonia com esses planos, encontrar essas. Mas em qualquer lugar. Eu acho que em qualquer casa que cultive isso, é possível que tudo isso aconteça. Dependendo do grau de espiritualização, né, dos habitantes daquela casa. Beleza? Tranquilo. Desse modo, então agora então a menina, a senhora lá, lembrando, né? Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência que a bondosa vó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa. Quer dizer, falando que para a consciência que está tranquila, não pode falar o que for, pode acontecer o que for, pode tentar prejudicar da maneira que for. Mas se nós estivermos sempre
apoiados realmente, ou pelo menos tentando, né, nos apoiar nessa corrente do bem, das virtudes, o que não serve, o que é realmente desvio dessa corrente do bem, mais cedo ou mais tarde, ela vai se desfazer. É uma serpente mentirosa a transformar-se em flor de virtude nova quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Então não é de qualquer forma também que a gente vai lidar com uma situação como essa e colher bons frutos. É só quando a gente realmente passa com a nossa consciência tranquila, serena, mas ao mesmo tempo alinhado com o bem, com a corrente, né, dos missionários de Jesus que vem nos orientar de como se comportar em inúmeras situações. A lição fora profundamente significativa para mim. Então, o André Luiz estava falando que ele aproveitou, aprendeu muito com isso que ele tinha presenciado, né? Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Então, o livro Os Mensageiros, desde o começo a gente está vendo o quanto que esse intercâmbio com o mundo espiritual ele é extremamente valioso para a gente. Às vezes ele é desvirtuado, né, por conta das fraquezas, das imperfeições dos envolvidos, mas nós todos temos, né, de alguma maneira um pouco disso. Mas não só num ambiente mediúnico de comunicação direta com os espíritos. Então, isso fica claro para a gente que não é só num centro espírita, com uma comunicação com o espírito, que a gente se encontra com espíritos amigos e que nos amam e nós recebemos instruções. Durante o sono, nós também recebemos. Então, o André Luiz está começando a falar aqui para ele não sabia disso. Então, ele estava começando a ter uma noção mais ampla do como funciona esse intercâmbio entre as duas esferas. E o sonho é um dos caminhos da gente receber benefício. Mas a gente precisa também entrar nesse momento do sono, do sonho, adequadamente. Tem uma palestra do Arthur Valadares que fala sobre os sonhos, que é muito legal. Depois eu vou compartilhar aqui no grupo, porque vale a pena assistir se alguém quiser entender melhor sobre os sonos, o sono, como que a gente aproveita melhor esse momento do sono ou não. Vale a pena a gente dar sequência aí para quem tiver interesse. E aí, o André Luiz ainda falando, né, do aprendizado dele. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista, se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Então, olha o que o André Luiz está falando agora, né? Porque muitos estudiosos, né, psicólogos, psicanalistas, estudam o sonho também. Mas a maioria deles, eles partem para interpretar puramente da questão da consciência, da mente, do pensamento ou de reflexos do nosso corpo. Agora, o que o André Luiz está falando é o seguinte: puxa vida, né? Se os cientistas na Terra conseguissem ampliar isso, porque não tem nada de errado na interpretação que os cientistas fizeram, é que ela é incompleta. Então, a gente tem sonho que tem relação com as sensações físicas, com o nosso pensamento, com o nosso consciente, o subconsciente, mas não só. É uma interação com o mundo espiritual. Então, é a soma disso tudo. E é o que o André Luiz está falando aqui. Que maravilha que seria quando, realmente, na Terra, os cientistas ampliassem a visão deles para estas verdades espirituais. E aí ele falando aqui, lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. E aí, percebendo-me as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, né? Freud asseverou Aniceto. Foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se, como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Então, olha o que ele está falando, Aniceto. O mundo físico
deu muitos passos e tem o seu valor, mas é limitado. Fez muito, então falando sobre Freud, né? Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa. Então, os espíritos não querem polemizar aqui para discutir mais a fundo essa questão de até onde está certo, até onde não está, a questão da psicanálise, né? Mas ele só deixou claro, tem o seu valor, mas é limitado. E ele parou por aí, com relação a essas explicações para o André Luiz e para o Vicente. Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? Então, agora a dúvida que o André Luiz está colocando é a seguinte: tudo bem, eu vi que então os espíritos do bem conseguem interagir com os que estão encarnados durante o sono. Então, existe uma aproximação desses espíritos e existe uma ação do mundo espiritual do bem em nós quando dormimos. Mas o que o André Luiz quer saber é o seguinte: mas e os espíritos desequilibrados e mais tendentes ao mal? Existem também esses centros de reunião? Porque a casa da Dona Isabel é um centro de luz, onde oferece auxílio, trabalho voltado para o bem. Mas e o trabalho voltado para o mal? Também existe? E o generoso mentor sorriu benévolo e falou: não haja dúvidas quanto a isso. Quer dizer, existe. Então, todos nós, quando com o pensamento voltado para o mal, ou pela invigilância, muitas vezes, né, dos nossos pensamentos, a gente pode ir para centros onde nós somos prejudicados, ao invés de ser beneficiados no mundo espiritual durante o nosso sono. Através de correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Então, todo tipo de mal também acontece no mundo espiritual, principalmente também para nós quando nós dormimos com o coração voltado para esses pensamentos e vibrações ruins. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Olha que alerta importante para a gente, né? Porque a gente não dá o devido valor para a hora de dormir. E é o que o Aniceto aqui está falando. São poucos ainda que sabem dormir para o bem. Durante a noite, a gente pode, inclusive, não só ser beneficiado, a gente pode, inclusive, ir trabalhar. A gente pode ir beneficiar. A gente pode sair em pensamento, em vibração, no nosso desprendimento parcial durante o sono e contribuir no mundo espiritual. Então, se a gente tiver consciência disso, que cada vez mais a gente se prepare na hora de dormir, para dormir bem. Como o Aniceto está falando aqui. Poucos são os que sabem dormir bem. E aí termina o capítulo, ele encerra, né? Todo esse capítulo que fala muito sobre sono, né? Sobre os sonhos, que é um alerta para a gente. Porque muitas vezes a gente dorme muito angustiado ou sem a preocupação de uma oração. Por mais que seja uma oração ainda, com sofrimento, com dúvida, mas a gente tem que tentar se ligar com esse plano de auxílio. E cada vez mais, né, a gente está confiante para poder receber esse benefício. E terminando então essas explicações, né, e fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre-nos o Senhor de cair novamente. Então olha isso, né, que nós não caiamos em tentação
dessas vibrações ruins, né, que a gente muitas vezes alimenta durante o dia, no nosso dia a dia, e que se a gente não cuidar de cada vez mais policiar isso e quebrar esse ciclo vicioso que a gente entra, né? Que a gente possa ter o amparo sempre do céu, né? E desses espíritos que estão ao nosso redor, mas muitas vezes não encontram sintonia na gente. Então que a gente procure cada vez mais se preparar para dormir de maneira adequada, né? Para poder aproveitar o nosso sono e acordar cada vez mais, como foi o exemplo nesse caso, né? Acordar com bom ânimo, acordar mais leve, acordar disposto para as lutas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E aí então encerrou esse capítulo 38, né? 38. Não tenha dúvida, todo dia eu tenho acordado melhor, Ah, que bom. me sentindo melhor. Conclusão, durante a noite mesmo, estou sendo ajudada. Sim, e todos nós precisamos buscar essa ajuda, né? Cada vez mais se ligar com isso. Mas Isso fica bem claro que quando você vai dormir, você se prepara para dormir, você faz uma oração, você pensa no bem, você vai atrair espíritos bons. Automaticamente você vai acordar melhor e vai ter um dia melhor. E quanto mais a gente vai progredindo e evoluindo nessa lucidez, né? Mais a gente vai tendo sonhos completos, né? Ou trazendo a lembrança de sonhos de maneira mais completa. Sim. Que a gente lembra, às vezes, até de conversas. E no caso dela, ela percebeu o benefício, mas ela não lembra da conversa, por conta da limitação dela. Então, que a gente possa também evoluir nesse sentido. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma outra questão aí para a gente tentar ir atrás. Então é isso, gente. Graças a Deus você está de volta. Então tá bom. Graças a Deus estamos juntos de novo. Nem diga. Então, muito obrigado a todos mais uma vez aí. Uma ótima semana para todos. Depois eu vou colocar no grupo, então, aquela palestra do Arthur para quem quiser. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus.